Olá meninas, eu sou Maria, coordenadora pedagógica do Cantinho do Brincar, e a ideia desse vídeo é conversar com vocês um pouco sobre atividade, sobre como aplicar as atividades aqui no Cantinho. Então, para esse momento da atividade, a gente tem alguns materiais que são muito importantes ou que sem eles não dá para aplicar. Então a gente tem o nosso cardápio de atividades, na verdade a gente tem 2 cardápios, de pequenos e grandes grupos, e nossa tabela de planejamento. Então eu peguei aqui uma tabela de planejamento que já está preenchida. Então como isso se dá? É muito importante que vocês escolham previamente, anteriormente, qual vai ser a atividade do dia. Então, a ideia é que vocês peguem esses cardápios, estudem esses cardápios, né, e leiam o cardápio. Então, a gente tem várias atividades, cada uma tem um número, e esse cardápio ensina como aplicar, o que precisa, o que é necessário para essa atividade. Então, por exemplo, eu selecionei aqui uma atividade que se chama O Macaco Foi à Feira, que está no nosso cardápio de atividades. Então aqui, nesse nosso cardápio, vocês vão ver aqui que ele é dividido, né, uma tabela dividida em colunas e linhas. Então na primeira coluna a gente tem o que você vai precisar, ou seja, quais os materiais necessários. Então, nesse caso, a gente vai precisar de fita crepe ou giz para desenhar o corredor. Então, vai ter um corredor nessa atividade. Como aplicar? Então, aqui as instruções. Comece a cantar a música, enquanto as crianças circulam livremente pelo espaço, mas não sobre o corredor desenhado. Então, elas podem circular por todo o espaço, mas só não podem circular pelo corredor. Quando cantar o verso "A comadre for sentar", as crianças devem se sentar no chão. Quando disser "corredor", todas as crianças devem correr até o corredor desenhado. O facilitador deve tentar pegar uma criança que será o próximo a ir à feira, o próximo pegador. Então, na próxima coluna a gente tem comentários adicionais. Então, a música. Então, como que é essa música? Que é assim: macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre foi parar no corredor. Então, essa música que a gente ensina a facilitadora a cantar a música, e alguns comentários. Pode substituir o macaco pelo nome da criança. Por exemplo, a Júlia foi à feira. E o facilitador também pode utilizar gestos de acordo com a música. Ou seja, aqui nesses comentários adicionais são informações que a gente dá para auxiliar a facilitadora a aplicar essa atividade, ou que música cantar, ou como organizar as crianças. Na próxima coluna a gente tem as áreas abordadas. Então, aqui no Cantinho a gente trabalha sempre com algumas áreas do desenvolvimento integral. Então, em toda a nossa rotina, a gente busca contemplar, ou seja, estimular uma dessas áreas, essas áreas todas do desenvolvimento. Então, as áreas são linguagem, corpo e movimento, cognitivo, expressão artística e socioemocional. Nessa atividade que a gente está lendo, por exemplo, que foi o Macaco Foi à Feira, quais as áreas abordadas, né? Então, quais as áreas que estão sendo estimuladas nessa atividade? Então, a linguagem, porque tem uma música que a gente canta. O cognitivo, porque essa atividade tem uma regra, então para dar certo essa atividade, a criança tem que se adequar à regra, tem que respeitar a regra. E o corpo em movimento, porque é uma atividade corporal, né? Então, que elas correm, depois elas têm que colocar o corpo delas dentro de um espaço menor. Então, a gente está estimulando e trabalhando com essas 3 áreas do desenvolvimento. E depois na outra coluna a gente tem a descrição da atividade.
Então essa descrição da atividade serve muito para a gente também informar as famílias. Então no final do dia a gente envia a descrição da atividade para as famílias no aplicativo, que também é um jeito, é um outro jeito também bom para a gente entender melhor essa atividade. Então, por exemplo, nessa atividade as crianças são os macacos e conforme os versos da música, elas sentam ou correm pelo espaço, desenvolvendo dessa forma a linguagem com a utilização da música, o pensamento cognitivo quando precisam unir movimentos com a letra da música e a coordenação motora quando utilizam o corpo. E a música, a gente ensina então a música. O macaco foi à feira, não tinha o que comprar, comprou uma cadeira para a comadre de se sentar. A cadeira esborrachou, coitada da comadre foi parar no corredor. Então, esse é o resumo da atividade. Bom, leu a atividade, escolheu a atividade. Então hoje eu vou fazer a atividade do macaco foi à feira. Então você vai lá, pega o planejamento semanal, que está dividido nos momentos da rotina. Então a gente tem aqui acolhimento, roda, atividade, lanche, brincar nos cantos, história e diário. É um jeito de auxiliar na organização da semana, né? Então eu decidi que na segunda-feira eu vou fazer a atividade do macaco foi à feira. Daí você vai lá e escreve. Pra na hora da atividade você já ter tudo em mente. Bom, escolheu a atividade, separou os materiais. Então lá na atividade nessa atividade do macaco foi à feira, a gente dizia que precisava de fita crepe, né? Fita crepe ou giz para marcar o corredor. Então, antes da atividade, já marca, já seleciona os materiais que você vai precisar, já faz alguma modificação no espaço e anuncia para a criança a atividade que vai ser no dia. Então, por exemplo, como você já tinha pré-selecionado, né, a atividade do macaco foi à feira, na hora da roda você já vai ter contado para as crianças que naquele dia era a atividade do macaco foi à feira. Na hora de aplicar, você retoma com as crianças, pessoal, a gente vai agora fazer a atividade do macaco foi à feira. Alguém conhece essa atividade? Vocês lembram dessa atividade? Né? Às vezes pode escutar o que as crianças têm a dizer também. Às vezes alguém já sabe, pode também te ajudar a aplicar a atividade. Mas você com calma vai contando para as crianças o que vai acontecer. Então é importante você posicionar o seu corpo também, né? Então é sempre bom organizar as crianças. Não adianta você estar falando aqui e ter criança atrás de você, e ter criança que não está te escutando. Então é legal você fazer alguma coisa, por exemplo, vai começar a brincadeira do macaco foi à feira. Então, alguma coisa, isso é só uma sugestão, mas o jeito que você vai convidar as crianças faz diferença para elas estarem atentas, né? Então, você vai começar a contar para as crianças, então, vamos primeiro cantar a música, vocês sabem essa música? Então, por exemplo, as atividades cantadas, é super importante que as crianças já saibam a música, né? Então, macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre foi parar no corredor. Então, nesse caso que tem uma música, você ensina as crianças a cantarem e depois canta junto com elas. Até que se certifica de que todo mundo entendeu. Então, pessoal, agora eu vou cantar essa música e vocês não podem entrar dentro do corredor. Onde que é o corredor? É aqui. Então tá bom, posso começar? Anuncia que a brincadeira tá começando, que a atividade tá começando. Canta e daí você vai pegar as crianças, né? Então vai, conduzir a atividade conforme aquelas regras que a gente leu. Né? Depois a gente vai aplicar a atividade para vocês também poderem acompanhar. Muitas vezes você vê que a criança às vezes não tá prestando atenção, ou você pode falar, Júlia, você entendeu? Ou para as crianças menores, por exemplo, você pode fazer junto. Quem quer ser o pegador junto comigo quando tiver alguma criança, por exemplo, pequenininha, que você acha que pode te auxiliar? Então, tudo isso, a leitura que você for fazer do grupo vai fazer diferença, né? Muito importante estar atenta às dúvidas das crianças, poder escutar
quando você for fazer a atividade também, às vezes você percebe que uma criança pode estar meio perdida ou que não está entendendo direito e você pode explicar pertinho dela de novo ou pegar ela na mão e fazer a atividade junto, né? Então, é importante organizar essa atividade, né, que nem eu disse, como você vai convidar para a atividade, como você vai se posicionar e posicionar as crianças, como você vai ajudar essas crianças no meio da atividade, tudo isso é muito importante, né? E a repetição, porque as crianças funcionam com repetição mesmo, então talvez não seja na primeira vez que você vai cantar o Macaco Foi à Feira que vai ser impecável, mas aos poucos as crianças vão incorporando e vão entendendo a brincadeira. É importante lembrar que a gente tem um grupo multietário, né? Então a gente tem crianças pequenas, às vezes de 2 anos até 6 anos. Então é muito importante a gente ter paciência, é importante a gente saber que algumas vezes a gente tem que adaptar, a gente tem que entender a necessidade dessas crianças. Às vezes convidá-las também a se ajudarem, né? Explica pra ele ou pega na mão do seu amigo, né? E também saber que são crianças pequenas, então também não adianta a gente ter uma alta, né, expectativa de que tudo sai impecável. Então a gente também tá se divertindo, a gente também ter uma leveza na hora de aplicar a atividade, isso é muito importante. E a gente está se divertindo. Então, quando as crianças percebem que as facilitadoras estão junto, estão se divertindo, que elas estão sendo olhadas, que elas estão sendo cuidadas, que as facilitadoras percebem as dúvidas delas, cuidam com carinho, escutam com carinho as dúvidas delas, né? Então também não adianta ficar bravo quando uma criança não está entendendo, é muito mais interessante a gente lidar com cuidado, com atenção, né, com as dúvidas das crianças. Então, são algumas dicas, algumas orientações na hora da atividade. E depois da atividade, é legal também finalizar e sentar. Então, pessoal, então acabou nossa atividade. Senta, vamos descansar, coloca a mão no coração para ver se vocês cansaram, o que vocês acharam. Conversar um pouco para finalizar a atividade. Então, a hora que a gente também finaliza a atividade é uma hora importante, para que não fique, então tá bom, cansou, cada um vai para um canto, né? Não, que a gente termine a atividade, que a gente converse um pouquinho sobre ela, né? Faça alguma palavra ou cante. Vamos cantar então alguma música para finalizar a nossa atividade, para dar esse contorno. Então, tudo que a gente faz com as crianças, então, como eu disse, né, o jeito que a gente anuncia a atividade, o jeito que a gente convida e o jeito que a gente finaliza é um jeito de dar contorno nas crianças, né? Um jeito da gente lidar com calma, né? Para que não fique uma coisa desorganizada. Então começa de qualquer jeito, finaliza de qualquer jeito. Não, a gente tem uma intenção, né? Então é bom deixar isso claro para as crianças também. Então são essas algumas orientações, algumas breves orientações na hora da atividade.